Boa tarde, queridos ouvintes, amigos e aos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente nessa tarde de sábado, de 28 de março de 2020. E, como sempre, a nossa alegria é transmitir a quem nos ouve a palavra de Deus. E hoje vamos meditar, compartilhar o Salmo 1. É um salmo pequeno, mas de uma mensagem profunda. Esse salmo, ele serve de base, de introdução para todo o restante do livro de Salmos. Nós sabemos que o livro de Salmos é o cântico dos judeus, é o inário dos judeus. E os salmos, eles expressam muitas coisas: alegria, clamor, oração das mais profundas. Os salmistas expressaram a mais profunda das emoções dos seus corações através dos salmos. Cânticos belíssimos. O livro de Salmos é classificado entre os livros poéticos da Bíblia. Então eles têm mensagens profundas aos nossos corações. E o Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham ou não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero alcançar você nessa tarde, o seu coração, onde você estiver. Pedir que você preste um pouco de atenção a essa palavra. Esse Salmo 1, ele, como um salmo didático, como um salmo sapiencial, ou fala sobre a sapiência de Deus, ou seja, a grande sabedoria de Deus, né, em forma didática, porque ele é um salmo, ele é poético, em forma poética. Ele faz algo tremendo aqui. Ele divide, ou separa, ou classifica a raça humana em dois grupos. Não porque Deus faça acepção de pessoa, mas porque existe naturalmente, no ponto de vista de Deus, essa separação, essa divisão. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas ele vê o ser humano de duas formas. É o que esse salmo nos diz. Ele vê o justo e ele vê o ímpio. Deus não vê raça, não vê cor, não vê nível social, não vê sabedoria humana, não vê beleza, nem tampouco riqueza. Ele vê o justo, aquele que faz a sua vontade, aquele que tem a sua vida diante dele, e o ímpio, aquele que infelizmente ainda não reconheceu Jesus como Salvador, não honra a grandeza e a majestade de Deus e nem a sua palavra. Do versículo 1 até o versículo 3, esse salmo nos fala sobre o justo. Bem-aventurado o varão, ou seja, feliz é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. O conselho do ímpio nós podemos saber disso muito bem. O que é o conselho do ímpio? É quando nós nos deixamos levar por maus conselhos, por más experiências de pessoas que não têm o temor nem o conhecimento de Deus. O servo de Deus, ele não pode ir segundo o conselho do ímpio. O ímpio só dá conselho para o mal. O ímpio só encaminha para veredas tortuosas porque ele não conhece o caminho da justiça. Não se detém no caminho dos pecadores
quer dizer, não para no caminho do pecador e nem se assenta na roda do escarnecedor. O que é o conselho do ímpio? O que é o caminho dos pecadores? E o que é a roda dos escarnecedores? De onde nós precisamos fugir todos os dias da nossa vida. O conselho do ímpio são os maus conselhos que nos levam à ruína, nos levam ao fracasso, nos levam à separação de Deus. O caminho dos pecadores é o caminho da maldade. Nós não podemos trilhar o caminho dos pecadores. Havia entre os judeus um conceito, não sei até que ponto isso é real, mas havia um conceito de que naquela época havia um caminho que dava para as casas de prostituição, onde havia prostíbulos. E, segundo alguns comentaristas, esse caminho em que dava para esses lugares, o conselho do Senhor é que o justo não pode se deter nesse caminho, nem caminhar nele, porque o fim é morte. A roda do escarnecedor é aquele lugar onde chega-se e está aquela roda de fofoca, fazendo graça, muitas vezes com o nome do crente, com o nome do cristão, com a palavra de Deus, fazendo gracejo, fazendo piadas. Nós não podemos compor esse grupo, a roda do escarnecedor. Mas antes, o prazer do justo está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Quando alguém faz isso, quando nós nos separamos, fugimos desses 3 níveis de pecado, podemos dizer, a palavra vem dizer que o justo é comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. O que acontece com uma planta plantada junto a uma corrente de água? Ela floresce, ela nunca tem as suas folhas murchas, ela dá o seu fruto na estação própria, como diz aqui, e tudo quanto ele fizer prosperará. Assim é comparado o justo, plantado junto ao ribeiro de água. As folhas continuam frondosas e verdes, quer dizer, o justo sempre prospera. Aí você pode até dizer, mas eu vejo tanta gente justa passando por dificuldade, mas muitas vezes, amados, a nossa prosperidade não é um nível financeiro, não é algo aparente, é algo interior. Nós somos prósperos porque a palavra do Senhor habita em nós e faz de nós nova criatura, novas pessoas. Então, o justo é comparado a essa árvore, a essa planta, a essa palmeira plantada junto a ribeiros de água. O Salmo 92 e o versículo 12, vamos conferir aqui rapidinho o que diz lá. Aleluia, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada um de nós, como justo, como servo do Senhor, possamos fugir de toda maldade, de todo mal, de todo caminho tortuoso, para que a nossa vida seja como uma palmeira junto ao ribeiro de água. Os nossos frutos sejam constantes na estação própria e as nossas folhas nunca venham a murchar. João 7 e o versículo 38 diz que aquele que crê no Senhor, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Quer dizer, nós precisamos florescer, produzir como alguém fixado, uma planta fixada junto a um ribeiro de água. E conforme a visão do apóstolo João, nós seremos, ou do nosso interior,
fluirá rios de água viva. Então o crente, o salvo, aquele que anda segundo a palavra de Deus, segundo os preceitos do Senhor, ele é como um ribeiro de água, como um manancial. Ele floresce, ele nunca murcha. Quando vem a provação, quando vem a dificuldade, como nós estamos passando esses dias, mas as nossas folhas continuam verdes, a nossa esperança continua firmada no Senhor, porque Ele é a nossa segurança. As nossas raízes estão projetadas para o ribeiro de água. E vem o vento, vem a tempestade, vem o temporal, mas as nossas raízes permanecem fixas, seguras, sem nos abalar. Quando o Senhor Jesus proferiu aquela parábola dos dois fundamentos, ele disse que aquele que edifica sua casa sobre areia, é muito fácil construir uma casa na areia, não dá trabalho nenhum, é rápido e não depende de esforço algum. Mas em compensação, quando vem a chuva, batem os rios, sopra o vento contra aquela casa, com certeza ela não vai resistir, ela vai cair. E quando ele fala sobre a casa edificada na rocha, eu fico imaginando o trabalho que dá alguém edificar uma casa numa rocha. Assim é comparada a nossa vida cristã, amados. Nossa vida cristã é uma vida de trabalho, de luta. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é uma vida fácil, é uma vida que requer de nós um grande esforço, requer de nós renúncia, requer de nós anular o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando nós decidimos seguir os passos do Senhor, nós somos como essa pessoa aqui, comparada a uma árvore junto a ribeiro de água. E em compensação, a partir do versículo 4, ele fala que os ímpios não são assim. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. Quer dizer, é agora e daqui a pouco já não é mais. O vento espalha, o vento leva, e ele sai da terra, muitas vezes prematuramente. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio é assim. O Senhor conhece a tua vida, conhece o teu levantar, o teu deitar. O Salmo 139 nos diz que o Senhor Ele nos sonda e nos conhece. Sabe todos os nossos pensamentos. Quando o pensamento vem no nosso coração, antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já conhece tudo. O Senhor conhece os nossos passos, conhece quando nós nos deitamos, quando nós nos levantamos. E Ele diz que o Senhor, conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio perece. Amados, que nessa tarde nós possamos colocar nossa vida no prumo de Deus. Ser como essa árvore junto ao ribeiro de água. Ser como essa pessoa que do seu interior flui rios de água viva. Ser como essa pessoa que resplandece, que dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não murcham. Porque o Espírito Santo do Senhor está sobre nós para nos dar esse renovo todos os dias, como uma palmeira junto ao ribeiro de água. O vento bate na palmeira, ela vai de um lado para o outro, mas ela não cai, porque ela é firmada na rocha e tem as suas raízes fixas para o ribeiro, de onde ela tira a sua seiva, a sua alimentação todos os dias. Que nós possamos, Senhor, irmãos, amados, contemplar a palavra do Senhor, para que possamos ser essa pessoa bem-aventurada, como diz aqui, bem-aventurada, que não andemos segundo o conselho do mundo. Amém? Eu gostaria que você examinasse o Salmo 1 na sua casa, que ele tem mensagem tremenda, ensinamento profundo aqui dos nossos corações. Vamos orar, gostaria de orar com você. Coloca a tua vida perante
ainda não fez um compromisso com Deus, é agora, você pode fazer isso agora. Coloca a mão no teu coração e pede para que o Senhor faça de você, como diz a questão do livro, como a árvore plantada junto de Deus, que você produza fruto, suas folhas não murchem, os seus frutos deem na estação própria, e tudo quanto você fizer prospere. Amado Deus, querido Pai que está no céu, quero te apresentar, Senhor, cada pessoa nessa parte de sábado. Senhor, que a tua poderosa mão esteja sobre todos os que nos ouvem, todos os moradores da terra, todos aqueles, Senhor, que buscam um refúgio e muitas vezes não sabem aonde encontrar. O nosso refúgio está no Senhor. O nosso refúgio está em Ti. Tu és a nossa salvação. O Senhor nos livra na hora da adversidade. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Que o Senhor possa alcançar cada pessoa, cada ouvinte, cada irmão, cada família nessa tarde, dando vitória, livrando do mal e fazendo de você como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos e nós abençoamos cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Muito obrigada. Se essa palavra foi no seu coração, gostaria de pedir que você entrasse no nosso canal, se inscreva, porque todos os dias nós estamos aqui soltando ou ministrando um pequeno trecho da palavra de Deus, que vai te fazer sábio, que vai te abençoar. Deixa lá o teu joinha, o teu, como que se diz, a tua aceitação, né? Que essa palavra te fortaleça e vá no seu coração. Então, se você se inscrever no canal, todos os vídeos que publicarmos aqui, ele vai primeiramente a você. Você será o primeiro, né? E que essa palavra do Senhor fique no seu coração, em nome de Jesus. Amém.